Noite. Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos à Escola Urântia. E hoje temos o prazer de receber o nosso facilitador Milton Cardoso, que irá nos apresentar o documento 148. 148, 149? 49. 149, que é a segunda campanha de pregação de Jesus. Então é com você, Milton. Muito obrigada. Obrigado, Lilian. Boa noite a todos. Bom, como a Lilian adiantou, vocês veem a minha tela? Sim, Sim. estamos vendo, Milton. Ok. Então, nós vamos conversar um pouquinho hoje sobre o documento 149. É, eu não gosto de que essas reuniões sejam muito expositivas assim, então, na medida do possível, a gente vai procurar fazer um bate-bola aqui, vamos ver se é possível que nós aqui, de alguma forma, que haja algum tipo de interação. Bom, vamos lá então. Bom, então a gente está prosseguindo dentro aqui do cronograma da Escola Urântia, com aula, é o ciclo 4, né, ponto 5.2. Nós vamos então ver o documento 149, que fala sobre a segunda campanha de pregação de Jesus. Hoje nós vamos iniciar o documento então com os 4 primeiros tópicos, e na semana que vem a ideia é finalizar com os 3 últimos. Nós vamos verificar que essa segunda campanha de pregação ela teve início no outono local. Ela teve início no outono ali ela teve início em outono ali por outubro do ano 28 depois de Cristo, e ela avançou. Ela chegou a alcançar o inverno da região ali no dia 21 e foi além. Então observem vocês que era uma época, inclusive, fria, né? Mas esses nobres apóstolos e o mestre estavam aí na rua, estavam na estrada, independente do frio. Bom, participaram então desse esforço, junto com Jesus, os 12 apóstolos, e juntamente com eles havia um corpo aí de 117 evangelistas que haviam sido recém-recrutados. E, além desses evangelistas, que faziam também parte do corpo, havia um sem número de outros curiosos, fiéis, enfim, havia uma multidão que continuamente acompanhava o mestre. Eu pedi aqui para que a inteligência artificial fizesse uma ideia aproximada de qual deve ter sido o caminho percorrido e qual foi a distância. A inteligência trouxe que teria sido alguma coisa perto de 210 milhas, então isso deve dar uns 300, um pouco menos de 350 quilômetros. É aquilo, é um número aproximado, talvez tenha sido muito menos do que isso, mas nos dá uma ideia da dificuldade, da grandeza, né? E do trabalho que os apóstolos e o mestre também tiveram nessa oportunidade. Então, aproximadamente aí, eles passaram 3 meses e percorreram muito mais do que 300 quilômetros. Bom, então, nessa oportunidade, nesses 3 meses, eles visitaram aquelas que seriam aí das mais importantes cidades da região, Gadara, principalmente ali, Meguido, Citópolis, nós vemos aí relatos de Citópolis em vários outros documentos, Gamala, e várias outras cidades. Em resumo, o livro nos lembra que essa viagem, ela tinha a razão principal dela foi, na verdade, propiciar a esse discipulado experiência de campo. Tá? E Jesus, do modo como ele sempre se posicionou em relação aos apóstolos e aos discípulos, ele evitava se pronunciar sobre essas questões aí mundanas, essas questões todas que pudessem ser decididas pelos seus apóstolos. Ele evitava se pronunciar, ele só realmente se pronunciava sobre aquelas questões que realmente demandavam participação dele. Então, o livro lembra que esse documento ele tem início ali quando Tiago queria que Jesus ele próprio delegasse essas tarefas aos discípulos que compunham o grupo ali. E Jesus novamente falou: não, essa tarefa elejam alguém para que isso seja feito por aí. Então, não vou me encarregar disso. E
Um dos apóstolos ficou, então, encarregado da delegação dessas tarefas, e quando o grupo foi dividido, Jesus se limitou a dizer, então, a esses evangelistas, ide fazer o trabalho segundo vos foi atribuído, e mais tarde, quando tiverdes mostrado que sois competentes e fiéis, eu vou dar a cada um de vocês ordenação para pregar o evangelho do reino. Então, do mesmo modo, Jesus aqui atribuindo, Jesus aqui lembrando que, na verdade, o reino e esse discipulado sempre, na verdade, observava os esforços e a competência que cada um acabava se incumbindo de desempenhar. Então, aqui do mesmo modo, ele voltou a lembrar, olha, conforme a competência desempenhada por cada um de vocês aqui, eu vou ordenar na sequência. Então, isso é mérito, né? A gente observa que toda a campanha, toda a pregação de Jesus aqui e esse trato dele com os apóstolos tinha muito do reconhecimento do mérito. E então, como eu disse no início, essa viagem, essa segunda viagem de pregação, ela teve como escopo principal esse esforço para que esse corpo de 116 evangelistas ali pudessem ter experiência prática, experiência de campo. Essa foi a principal finalidade dessa viagem. O livro também lembra que aqui, nesse momento, o trabalho que vinha sendo desempenhado por Davi Zebedeu, com essa tarefa de delegar atribuição a esses meninos que atuavam como mensageiros, ela acabou ganhando corpo. Nessa oportunidade já havia cerca de 45 desses meninos cumprindo essas tarefas, e nós vamos ver na sequência que o trabalho desenvolvido por esses mensageiros aí foi assim um troço muito importante naquele momento ali do grupo. Vamos em frente? Bom, a gente está falando de um momento em que, de certa forma, Jesus ele já era reconhecido, ele já tinha um certo renome, o nome de Jesus ele já ecoava aí por quase toda a Palestina, e quando então houve o levantamento desse acampamento, Jesus ele já era reconhecido por boa parte da Palestina como um orador. O nome dele era conhecido ali pela Palestina, por toda a Síria e também por vários dos países vizinhos. Curiosamente, nessa viagem, de forma deliberada, Jesus ele resolveu por não fazer nenhum daqueles chamados milagres de cura, porque muito do nome, muito do renome que até então ele havia conquistado, ou haviam atribuído a ele, melhor dizendo, muito desse renome era em função desses milagres. Mas é aquilo, Jesus, o tempo todo, ele insiste em dizer que ele não veio para fazer milagres. Os milagres acabavam sendo uma consequência de todas as situações vivenciadas, do coração bondoso que ele tinha, dos infortúnios e da dor que ele observava, né? Da dor que ele sentia quando ele observava os seus filhos em situações assim absolutamente desfavoráveis. Então, Jesus decidiu por não promover nenhum chamado milagre de cura nessa segunda viagem. Mas, como sempre ocorreu, as dezenas de afligidos que acabavam se encontrando, acabavam vindo a ele, de certa forma acabavam encontrando cura, tá? Acabavam encontrando a restauração da saúde, acabavam reencontrando a felicidade. Mas o livro lembra que essa cura, esse conforto material que era experimentado por vários desses que buscavam a Jesus, no mais das vezes não era obra da vontade de Jesus. No mais das vezes, essa cura ela era alcançada com o poder reconstrutivo dessa fé que cada um tinha ao buscar o mestre, né? Essa fé que os impelia a buscar pelo mestre. Então, a gente vai ver isso com mais detalhe na sequência, mas era a fé, foi a fé presente em cada um desses curados, desses que reencontraram a restauração da saúde, que acabou permitindo, então, que esses milagres fossem observados. Não foi mera deliberação do mestre. Bom, nessa oportunidade, houve por surgir
e não apenas nessa oportunidade, mas também de forma contínua durante todo o restante da vida de Jesus na Terra, uma série, segundo o livro, inexplicada de fenômenos de cura. Mais de 100 homens, mulheres e crianças acabaram sendo aí agraciados, acabaram sendo beneficiados com essa cura inconsciente de Jesus. E à medida que essas pessoas encontrassem a cura e voltassem para casa, claro que elas acabavam propagando esse milagre ocorrido com elas. E isso tudo fazia com que essa celebridade de Jesus, esse renome, ele acabasse aí se ampliando muito mais. Essa ampliação do renome de Jesus, de qualquer forma, ela acontecia a despeito dele próprio, dizia a cada um deles para que, na verdade, não contasse absolutamente nada a ninguém. Sempre que Jesus tinha a oportunidade de observar um desses fenômenos espontâneos de cura, ele pedia ao beneficiado pelo milagre que não levasse adiante, não fizesse propaganda daquilo. Mas é aquilo, né? A gente está falando no período assim, como é que você pede? Como é que você pede a alguém que acabou recebendo ali o benefício, o milagre da cura, para que ele não propague? Eu acho que a minha aparenta ser até um pouco natural que você saia fazendo festa, que você saia bradando, que você saia, né, celebrando, que você saia clamando, que você saia agradecendo, e por que não tornando público o milagre do qual você foi beneficiário? Então é isso, a gente não, é difícil julgar essas pessoas que agiam em desconformidade com a orientação de Cristo, mas a mim aparenta ser assim uma reação muito espontânea. Embora Jesus nunca tenha explicado aos apóstolos como essas curas de fato se davam, Jesus, ou pelo menos essa parte espiritual do mestre, ele tinha essa percepção do ocorrido, né? Jesus costumava dizer que havia percepção de que uma força fugiu dele, uma força saiu dele. Inclusive, o livro relata que, por uma oportunidade, ele foi tocado por uma criança e ele percebeu que um pouco de vida havia exalado dele. Eu acabei não trazendo aqui, mas o livro ele o livro ele relata que esse lado humano, esse lado terreno do mestre, no mais das vezes acabava não tendo essa percepção, mas sim esse lado divino, essa personalidade divina dele tinha condições de perceber essa energia exalada. E os reveladores acreditam, embora Jesus não tenha se disposto a conversar em detalhes a respeito do que ocorria, aos reveladores foi dado trazer a opinião deles para o ocorrido. Então, segundo os reveladores, eles acreditam que os ocorridos se devessem à coexistência de três influências. A presença de uma forte fé dominante e viva no coração de cada ser humano que buscava a cura. Então, na verdade, isso, a persistência, a fé, né, é o teu querer, é a tua vontade, né, essa comunhão tua e essa comunhão tua com o divino que te habita. Então, essa fé ela se mostra na palavra e à medida que você crê, que você acredita que aquela cura vai ser alcançada, que aquela cura vai ser buscada, quem pode afastar aquilo de você? Eu enfrento eu enfrento um problema de saúde bastante grave na família. Ainda essa semana eu conversava com esse meu parente a respeito disso e eu trouxe para ele esse tópico. Eu disse a ele, à medida que você creia, à medida que você queira, e à medida que você seja sincero dentro do teu coração, qual a importância dos médicos já terem desenganado você e dos últimos exames dizerem o contrário, no sentido de que a ciência, a medicina, a ciência já não pode mais te acolher? Então, para mim, essa passagem do livro Durante, ela traz assim uma força, né? Adoro essa passagem. Bom, além dessa força presente nessas pessoas, tinha que se somar esse momento também essa simpatia, essa compaixão do Filho Criador de Deus, né? Encarnado junto conosco aqui. E mais do que isso, dominado por uma misericórdia sem tamanho que ele possuía, né?
Tudo isso combinado nessa soma de poderes, nessa soma de prerrogativas muito própria do Criador do universo local, para o qual não existe o tempo, praticamente. Então, quando você soma fé com toda essa cadeia de poderes que era revestida na pessoa de Jesus, isso quase que não tem limites, né? E por fim, talvez o mais importante, é que quando essa combinação de bem-querer, quando essa combinação entre essa dualidade de Jesus, esse lado Deus, esse lado homem, quando essa vontade se expressava, e quando essa vontade, na verdade, ela entrava em sintonia com o que também pudesse ser a vontade de Deus, então, para isso não havia limites, tá? Para isso não havia limites. O livro, nós vamos ver lá na frente que aquilo que é a vontade de Jesus em conformidade com a vontade de Deus, aquilo é. Simples assim, né? Então, se a vontade do Pai não for diferente, quando essas duas vontades se tornam uma, a cura, ela ocorre de modo inconsciente para essa natureza humana de Jesus. Mas essa cura, essa perda, ou a gente não pode falar em perda, né? Mas esse exalar de cura dele é sentido sim pela natureza divina que ele tem. Então, é preciso que existam, não que seja necessário, né, mas talvez o que melhor explique, segundo os reveladores, esse momento muito propício para esses milagres de cura, seja a combinação dessas três influências. Vamos em frente? Normalmente nós abrimos para as perguntas ao final, mas à medida que algum dos senhores queira pontuar alguma coisa, por favor, abra o microfone e vamos conversando aqui. Então, como eu afirmei há pouco, talvez a grande explicação, uma melhor explicação para essa centena de casos de cura que foram observados seja essa aqui. Aquilo que o Filho Criador deseja, e sendo essa vontade dele de acordo também com a vontade do Pai, isso é simplesmente isso, né? Quando há sintonia em ambas as vontades, isso passa a existir. E a opinião dos reveladores, então, é de que na presença pessoal de Jesus, algumas formas de profunda fé humana agem, compelem, para que então ocorra a chamada manifestação da cura. E em certas forças e personalidades criativas do universo. Então, eu acabei diminuindo esse parágrafo, ele pode ter ficado meio confuso aqui, mas em resumo seria isso. Quando há essa soma da presença pessoal de Jesus, quando isso é acrescido com a profunda fé humana, né? Quando isso se soma, existe essa manifestação da cura, né? E não apenas na personalidade de Jesus, mas também né, quando a gente observa o atuar de algumas personalidades criativas do universo, né? Então, tudo isso confluiu para que esse ambiente de restauração ocorresse, restauração de saúde, restauração, enfim, esse ambiente de cura, esse ambiente de milagres. Vamos em frente? Então, não que fosse um ato próprio de Jesus, da vontade dele, mas essa personalidade, essa bondade inata, essa compaixão de Jesus propiciava, né, aos homens que buscavam ele com uma fé genuína, essa esse coração imenso de Jesus propiciava então que essas pessoas encontrassem na pessoa de Jesus ou na energia emanada pelo nosso mestre, encontrassem essa energia somada à fé, essa cura, né? Aquela presença dele propiciava esse ambiente de cura através dessa fé poderosa pessoal. Eu quero abrir mais um. Eu queria voltar aqui porque eu queria perguntar para os senhores. É claro que naquele ambiente, no ano 28, nós experimentávamos aqui a presença pessoal de Jesus e muitos desses milagres, então, eram verificados em razão dessa presença pessoal dele, mas
Os senhores acreditam que hoje o ambiente para a ocorrência de milagres, né, um ambiente para que esses milagres possam ocorrer, é, é um ambiente menos favorável do que aquele que existia na oportunidade? Porque nós sabemos a presença da personalidade, entre aspas, material de Jesus, é claro, não se faz mais presente. Mas Jesus, ele precisou deixar de estar conosco para que ele pudesse estar muito mais presente, né? Quando por ocasião de Pentecostes houve a efusão do Espírito da verdade dele sobre toda a carne. Então, foi preciso que ele nos deixasse para que ele estivesse mais presente do que nunca, para que a personalidade, para que o Espírito da verdade dele se fizesse mais presente do que nunca. Os senhores, é uma pergunta que eu deixo. Os senhores acreditam que hoje um ambiente propício para essas curas seja menos propício do que aquele que existia na oportunidade? Aquele ambiente que contava com a participação pessoal de Jesus? O Espírito da verdade, o Espírito do Pai, que hoje está emanado sobre toda a carne, é tão presente, tão forte, tanto quanto, e basta que nós tenhamos, então, fé digna, para que esse mesmo ambiente de milagres, esse mesmo ambiente de cura seja observado. Na verdade, eu não tenho uma resposta pronta para essa questão, eu faço ela para mim, buscando a resposta dentro de mim, porque eu sempre digo que o livro de Urante, assim, uma das coisas que ele afastou da minha mente foi essa coisa de você atribuir a qualquer tipo de fenômeno o caráter de milagre. Não, o livro de Urante, ele é muito firme em dizer que muito daquilo que a gente chama de milagre, na verdade, são fenômenos físicos, fenômenos materiais, que estão muito longe de ser classificados em milagre. Mas o livro também lembra que esses milagres, à medida que nós acreditemos nele, à medida que a nossa fé seja genuína, eles podem ocorrer, né? E eu, sinceramente, não acredito que o ambiente hoje seja menos favorável do que era naquela oportunidade para que isso ocorra. Mas isso é uma opinião minha só. Talvez seja diferente, né? Mas não sei se a nossa fé é menor. Mas é isso, é uma questão que eu deixo. É, eu não acredito que nós tenhamos um ambiente menos propício ao milagre. Jesus está conosco, Jesus nos alcança a todos, né? O Espírito dele é vertido sobre nós. E eu acredito sim que nós tenhamos, à medida que nós tenhamos essa mesma fé que foi demonstrada por essas 100 pessoas que foram dignas de receber a cura naquelas oportunidades, talvez até exista um número muito grande de milagres por aí. Talvez nós não reconheçamos como milagre, talvez a gente atribua esses milagres à medicina, talvez a gente atribua esses milagres a qualquer outra coisa, muitos dos quais a gente não tem nem conhecimento. Talvez muitos dos quais aí a própria pessoa que foi merecedora dele não o veja como um milagre e atribua a ele a ciência, não sei, né? Se não for muito longo, seu Moacir, e à medida que o senhor queira trazer alguma coisa para nós aqui, fique à vontade, por favor. Não, eu até achei que você tinha aberto as perguntas, né? Fique à vontade, à medida que o senhor queira trazer alguma Não, participação. mas eu só vejo assim, eu vejo muito privilégio aí. Por exemplo, nós somos pessoas privilegiadas hoje. Eu estive vendo uma reportagem antes da guerra da Ucrânia. O povo todo da Ucrânia, e é um povo muito bom, um povo praticamente cristão, né? Alguns ortodoxos, outros não. Mas, enfim, fazendo orações e trabalhando mutuamente, e até com alegria. Veja bem, uma coisa inacreditável. E a gente, como está longe disso, e só escuta, e só vê as notícias, mas houve um sofrimento terrível com pessoas de idade, crianças, enfim, todas as pessoas, soldados, uma barbaridade, né? Mas desde que o mundo é mundo, essas guerras vêm acontecendo. Mas eu, por exemplo, passei por muitas coisas na vida, como todos nós aqui, e somos privilegiados, que não passamos tanto sofrimento. Claro, ficamos doentes, temos problemas, são muitos os problemas, né?
Mas às vezes fica essa dúvida, viu? E eu também não tenho a resposta. Mas eu me sinto privilegiado. Eu não sei se vocês também. E se Eu acho que existe isso, nos sentimos todos, seu Macedo. então, mas aí eu vejo uma injustiça. Eu faria, não, mas então é uma injustiça divina. Não, eu não estou julgando ninguém nem nada. Mas eu vejo muito sofrimento nesse mundo. Não há como não ver. Nós prosseguimos mais ao finalzinho com essas questões. Não, Obrigado pela desculpe, é que participação, seu Macedo. eu Muito achei que obrigado. você havia. Muito obrigado. Bom, vamos prosseguir aqui. E, do mesmo modo que haviam essas centenas aí que acabaram sendo merecedoras do milagre, havia vários outros que buscavam, sim, a cura, mas com propósitos puramente egoístas. O livro nos traz como exemplo uma viúva rica de Tiro, que chegou, ela buscava pela cura das suas enfermidades, as quais eram muitas, e ela cedeu ao trabalho de perseguir Jesus por toda a Galiléia. Ela tinha uma comitiva acompanhando ela, e a cada vez que ela encontrava, ela fazia uma oferta cada vez de maior e maior de dinheiro, na expectativa de ser merecedor desse benefício de Deus, né? Como se fosse alguma coisa que pudesse ser comprada, né? Pela oferta mais elevada. Então, mas essa senhora, essa viúva rica, na verdade, ela nunca teve propósito espiritual no coração. Ela nunca estava interessada no evangelho, apenas buscava cura para os seus males físicos. Então, o livro é muito claro em distinguir essas pessoas e lembrar que essas aqui não são merecedoras. Bom, Jesus, melhor do que ninguém, compreendeu a mente do homem. Ele conseguia olhar, ele conseguia enxergar o coração, ele conseguia fazer a leitura da pessoa. E à medida que os ensinamentos do mestre tivessem sido mantidos, a manutenção desses ensinamentos teria, na verdade, alcançado, teria beneficiado todas as nações, todas as religiões do mundo, né? Porque à medida que essa mensagem simples do mestre, somos filhos do mesmo pai, somos todos irmãos, à medida que essa mensagem simples do mestre tivesse sido propagada, que ela não tivesse sido tão deturpada em razão de tudo que ocorreu, e a gente vai verificar um pouquinho mais na frente a respeito desses detalhes, e eu já faço aqui um parêntese, dificilmente, diferentemente de uma certa postura que eu tinha há uns anos atrás aí em relação ao trabalho desenvolvido pelos apóstolos. Houve um certo momento da minha vida em que eu chamei de bronco, de turrões, né, de matutos. Hoje eu tenho uma visão bem diferente do trabalho dessas pessoas. Eu até tive a oportunidade de ouvir essa semana um áudio que chegou até mim, do Neemias, e eu concordo com ele em 100% do que está ali. Nós até podemos aí acreditar que a gente está fazendo alguma coisa no sentido de pararmos em 1 hora, 2 por semana, para procurar levar essa mensagem, para procurar propagar, para procurar disseminar, para procurar conversar com mais o irmão. Tô fazendo horrores, né? Tô abrindo mão de assistir o Big Brother agora, né? Então, tô abrindo mão de assistir a novela das 8, né? Então, por mais que às vezes a gente se imagine estar abrindo mão de algo significativo, né, para procurar propagar a mensagem da revelação, perto, perto da responsabilidade que esses homens tiveram, nós não fazemos absolutamente nada, né? Uma coisa é eu estar aqui, na frente, num vídeo, né? 1 hora, 1 hora e meia, 2 com os senhores aqui. Outra coisa é você abrir mão de absolutamente tudo. Às vezes eu fico imaginando, né? O que deve ser você ter a oportunidade de ter a companhia pessoal de Jesus, você poder acompanhar o mestre naquelas viagens todas que ele fazia pela Galiléia, e deve ser alguma coisa assim indescritível, você ter a companhia dele, você poder ouvir
um relato, uma orientação, uma palavra dele no café, você vai almoçar e Jesus está lá novamente, né, em reunião com você, ministrando alguma coisa, te trazendo uma orientação, te puxando a orelha, procurando descobrir o que é melhor dentro de você para que você leve para os teus irmãos. Mas qual é o preço que essas pessoas pagaram, né, para estar nesse ambiente? Para estar na companhia do mestre, elas tiveram que abrir mão da família, né? O que que é para você a ideia de repente, você abrir mão da companhia da tua família, do teu cônjuge, dos filhos, né? Do teu cachorro, do teu gato? Então, o preço pago por esses apóstolos, embora sim fossem matutos e não tivessem condições de captar muito da mensagem do mestre, foi um preço muito caro, muito alto, né? É inimaginável até para nós. Então, é uma pena que dentro desse trabalho inigualável, mas de certa forma limitado dos apóstolos, a mensagem do mestre tenha sido deturpada e por conta de muito dessa deturpação, ela não tenha alcançado muito mais irmãos, mas ela vai alcançar. Ela vai alcançar, está escrito que ela vai alcançar, né? Para que nós venhamos a ser perfeitos como Deus é perfeito, nós vamos ter que na verdade, agir conforme a orientação que Jesus nos deixou. Então, ela vai ser alcançada. É uma questão de tempo, né? Então, enquanto isso não ocorre, eu não deixo de reconhecer que o trabalho desses 12 apóstolos, desses 117, de todos aqueles que vieram, né? Nesses momentos mais difíceis do início do cristianismo, foi um trabalho, assim, imensurável. Bom, então o livro lembra que talvez tenha sido a disposição, talvez a vontade desses apóstolos tenha sido genuína, talvez a fé deles tenha sido genuína em acreditar que eles estavam fazendo alguma coisa de valor, alguma coisa que pudesse fazer com que a palavra de Jesus se disseminasse, a palavra de Jesus pudesse ser melhor aceita. Então, eu não entendo, eu não consigo imaginar que, de alguma forma, esse esforço desempenhado por eles, principalmente por Pedro e por Paulo, que depois veio, eu não consigo ver maldade nisso. Mas, de certa forma, sim, é uma percepção limitada daquele momento. Então, o que eles pretendiam era fazer com que essas lições, com que esses ensinamentos acabassem sendo mais palatáveis, mais aceitos, né? Mais fácil de ser assimilado por outras nações, por outras raças e por outras religiões. Então, se limitou a um esforço de fazer com que os ensinamentos de Jesus pudessem ser melhor propagados, mais notados, de forma mais favorável, né? E foi com esse espírito que o próprio apóstolo Paulo escreveu muitas dessas cartas de instrução que hoje permeiam toda a Bíblia. Mas o que talvez o apóstolo Paulo e vários outros instrutores do Evangelho tenham imaginado é que vários desses escritos pudessem ser reunidos, compilados e apresentados, né, como se de fato fossem, né, ipsis literis, o ensinamento de Jesus, a própria palavra de Jesus. Talvez eles não tivessem essa percepção. Isso fez com que o chamado cristianismo, que contém mais da palavra de Jesus, mais do evangelho do mestre do que qualquer outra religião, também tenha dentro dele muita coisa que não foi ensinada pelo mestre, muita coisa que na verdade não foi sustentada e longe de ter sido defendida pelo mestre. E a parte esses ensinamentos, né, que foram trazidos ali, seja eles dos mistérios persas, seja eles da filosofia grega, os reveladores acreditam que dois grandes erros tenham sido cometidos por esses primeiros apóstolos. Talvez o primeiro tenha sido esse esforço de ligar ao evangelho, de alguma forma unir o evangelho à teologia judaica. O Henrique falou sobre isso muito bem na semana passada. Esse esforço para você adaptar, esse esforço para você criar uma narrativa, né, uma história que tivesse algum nexo,
para satisfazer uma religião, e isso acabou fazendo com que essa coisa de um pai divino, né, receber em sacrifício um filho para que isso pudesse apaziguar, de certa forma, essa ira divina, embora tenha encontrado na teologia judaica algum tipo de fundamento, isso não é alguma coisa assim que eu sempre tive muita dificuldade em entender essa passagem. Sempre tive, mesmo nos meus caminhos lá entre doutrina espírita, nos meus caminhos lá entre ser evangélico, no meu caminho entre ser um pouco agnóstico, descrente de tudo, eu sempre tive muita dificuldade de entender o apaziguamento da ira, de uma ira divina com o sacrifício de um filho. E quando eu penso nisso hoje, eu sempre lembro daquela conversa que Jesus teve com o pai José dele, em que ele dizia que, na verdade, pai José, é muito difícil que o meu Deus do céu me ame menos do que você me ama, né? Então, a mim, essa passagem do livro é algo assim que serve de referência para qualquer tipo de momento em que eu preciso, na verdade, de algum equilíbrio. Esse esforço dessas primeiras gerações de tornar o evangelho do reino mais aceitável aos judeus acabou falhando porque ele trouxe muita confusão a almas honestas das gerações futuras. Então, como eu disse para os senhores, essa confusão, ela fez parte da minha vida por muito, muito tempo, né? E, como eu disse há pouco também, não acredito que tenha sido alguma coisa mal intencionada. E o segundo erro, segundo os reveladores, talvez tenha sido organizar os ensinamentos de Jesus muito em cima da pessoa, muito em cima da personalidade, e não em cima dos exemplos que ele trazia, né? Essa ênfase exagerada da personalidade de Jesus, do mestre, ela não ajudou nessa disseminação, porque é muito difícil, né? À medida que você chegue para um oriental e fale de uma pessoa em si, por mais que essa pessoa seja um criador do universo, e à medida que essa pessoa não reconheça essa ascendência, né, de Jesus enquanto criador do universo, é muito difícil que ele se disponha a aceitar aqueles ensinamentos. Diferente é quando você chega para essa pessoa e leva para ele a mensagem de uma irmandade, a mensagem de sermos todos irmãos. Essa é uma mensagem de mais fácil acesso. E à medida que você se identifica enquanto irmão, porque na verdade há um Pai único que nos une, essa mensagem ela encontra muito mais fluidez, ela derruba muitas barreiras. Então, os reveladores lembram que muito dessa refração, né, aos ensinamentos foi o foco grande na personalidade de Jesus. Vamos em frente? Talvez, segundo os reveladores, devesse ter sido tentada uma proximidade em relação àquilo que nos une, sabe? É muito mais fácil que eu me identifique com aquilo que é defendido por você à medida que eu veja proximidade, que eu veja união naquilo que eu consiga ligar no que eu acredito com aquilo que é defendido por você. Então, quando alguma coisa que nos une, fica muito mais fácil para que eu me identifique, muito mais fácil para que eu queira ouvir você, muito mais fácil para que eu queira me identificar com você, e muito mais fácil para que eu queira assimilar alguma coisa que me é trazida por você. Então, talvez aqui tenha sido uma das grandes falhas também dos primeiros apóstolos. O livro também lembra que, embora nos primórdios da vida pública dele, o Mestre Jesus tenha sido reconhecido principalmente pelas curas ditas milagrosas, com o passar dos anos, esse renome ele acabou se ampliando. Ele não estava mais limitado a essas curas. Com o passar dos anos, Jesus também conquistou algum renome em razão dos ensinos que ele trazia, em razão da forma como ele se postava, em razão dos exemplos que ele trazia, né? Então, essa ajuda espiritual que Jesus sempre prestou a quem quer que buscasse por ele,
ela também começou a ser disseminada. Então, o líder espiritual passou a ser reconhecido também, não apenas pelas suas ações miraculosas, mas ele passou a ser reconhecido também por essa ajuda espiritual que ele prestava aos pais, que ele prestava às mães e que ele prestava a qualquer um que buscasse por ele, tá? E talvez tivesse sido, talvez não, o livro lembra que entender esses milagres através de Jesus, a abordagem, né, a abordagem de Jesus exclusivamente através desses milagres, ela é errônea, tá? É muito mais fácil para nós aprendermos, né, sobre essa vida, sobre os exemplos de Jesus, quando nós procuramos entender esses milagres através dele e não cometermos o erro de tentar compreender Jesus através do que ele fazia aqui de miraculoso. Então, não. É um milagre sendo interpretado através de Jesus e não Jesus sendo interpretado através do milagre. Isso tem uma diferença gigante. Mas essa percepção talvez também tenha falhado, tenha faltado nos primórdios ali do apostolado. Bom, essa frase aqui, desse parágrafo, ela me chamou a atenção. Eu queria ler com vocês. Essa advertência de nós vermos Jesus, vermos sob esse prisma, vermos os milagres sobre o prisma de Jesus, e não Jesus sobre o prisma dos milagres, isso é importante, isso justifica porque, não obstante Jesus tenha sido o único fundador de uma religião a realizar atos supramateriais, ou seja, Jesus é a única personalidade fundadora de uma religião que realizou atos supramateriais, que realizou milagres, vamos colocar assim, para simplificar. E à medida que essa mensagem aqui se propague, eu fico imaginando, né, quanta dificuldade, quanta como vai ser difícil que essa mensagem aqui se propague, né? Porque muitas das religiões hoje, e eu não estou criticando aqui nenhuma em particular, longe disso, tá? Mas muitas das religiões hoje, elas se fundamentam a respeito desses milagres, desses atos supramateriais que teriam sido realizados por seus fundadores, por suas principais lideranças, enfim. Então, à medida que isso aqui seja gravado na pedra, nenhuma outra liderança de igreja realizou milagres, isso aqui faz com que muitos livros aí deixem de ter significado, né? Muitas ideias deixem de existir, e que a gente tenha que rever muita coisa na qual a gente acredita. Mas ela também é só uma questão que eu deixo aí para ser melhor analisada pelos fãs da sequência, como diz o Aéreo. E dentre as muitas posturas que foram aí absolutamente fora do seu tempo, talvez das mais importantes seja a atitude de Jesus para com as mulheres. A gente tem que lembrar que Jesus esteve conosco no momento em que era vedado, inclusive, que você cumprimentasse a esposa no local público. Você não podia cumprimentar a esposa no local público, né? Mas Jesus derrubou tudo isso. Jesus rompeu com todos esses dogmas, né? Jesus teve a coragem de levar para o seu evangelho como instrutora um grupo inicial de 12 mulheres. Então Jesus talvez tenha sido das mais ousadas essa atitude dele. Só que o livro lembra também que, novamente, pro discipulado, e o livro ainda reforça, né, todo esse tipo de preconceito que existia contra as mulheres, que era comum ser ouvido à época, que melhor do que as palavras da lei, melhor que as palavras da lei sejam queimadas, do que essas mesmas palavras virem a ser entregues às mulheres. Olha o preconceito que havia, né? Olhe a diferença de trato que existia em relação às mulheres. É muito difícil imaginar qual era o papel, qual era a dificuldade, todo tipo de preconceito, todo tipo de dor que era enfrentado pelas mulheres na época. E daí
imaginem vocês a surpresa delas quando elas eram abordadas por Jesus e tratadas como gente, da mesma forma, sem distinção, merecedoras de serem filhas do mesmo Pai, do mesmo Deus. Que revolução, hein? Bom, então, o que que faltou também? Faltou coragem para esses primeiros apóstolos manterem essa visão, essa nova forma de abordagem, essa forma das mulheres que Jesus nos ensinou. Faltou coragem para tanta coisa na oportunidade, e ainda hoje falta para nós coragem para tanta coisa, então nós não temos condições de olhar para eles né, e, e apontar o dedo. Mas é aquilo, é a coragem na história da humanidade sempre faltando. Mas houve momentos em que ela foi importante, em que ela aconteceu, e a coragem de muitos homens aí marcou época. Mas vamos em frente, não é o caso aqui agora, não. Então, Jesus, ele foi uma personalidade que veio para romper com barreiras. Ele não se preocupou em desconsiderar as tradições, né, que nos moviam. Ele não se preocupou em afastar a superstição, ele não se preocupou em afastar a servidão então existente. Ele não se preocupou, na verdade, em romper com a tradição que existia de atribuir catástrofe à vontade de Deus. Ele não se preocupou em dizer que todos esses fenômenos não significavam visitações do julgamento divino. E ele também denunciou essa devoção escravizadora a cerimônias sem significado. E novamente aqui, faltou coragem para aqueles que o seguiram em continuar denunciando essa devoção escravizadora a cerimônias sem significado. Hoje, muito disso ainda perdura entre nós. Mas é aquilo, nos livraremos disso, né? Está escrito que nos livraremos, então acreditamos que sim. Então, Jesus, ele teve o mérito de transcender a todos esses ensinamentos dos antepassados, quando de forma corajosa, ele substituiu, por exemplo, de forma simples, essa exigência que existia de você lavar a mão, concebendo como forma verdadeira e muito mais útil a chamada limpeza do coração. Não é limpando, não é lavando as mãos que você vai poder melhor se apresentar a Deus. Não. Muito mais importante do que lavar as mãos é você procurar lavar seu coração. É o puro de coração, é para o puro de coração que Deus se revela, né? Mas isso, a oportunidade foi uma completa revolução. Bom, e embora tenha sido essa pessoa absolutamente franca, Jesus não deu abertura para essa crítica destrutiva que sempre existiu contra ele, né? E muito mais do que isso, Jesus ele não manifestou desconsideração, ele não manifestou nenhum tipo de preconceito é, com relação aos usos religiosos, com relação aos usos sociais, com relação ao que existia de forma uso econômico e com relação às políticas de sua época. Jesus lembrava que ele não veio para dizer a respeito do que existia na sociedade. Jesus não veio para ditar leis dos homens. Jesus não veio para instituir costumes, leis sociais. Jesus veio para nos mostrar as leis eternas de Deus. Então, ele nunca se abalou por essa crítica destrutiva que sempre houve contra a pessoa dele, né? Muito pelo contrário, e ele só se lançou à destruição, Jesus só se lançou à destruição daquilo que existia, daquilo que já é ou já era, quando simultaneamente ele oferecia àqueles que estavam com ele alguma coisa muito melhor para ser colocada no lugar, né? É a passagem lá do sangue do vinho novo e no odre velho. Então, Jesus só oferecia algo de novo em substituição ao velho, em substituição ao que era. Jesus só oferecia alguma coisa que devia ser. Jesus só pregava a extinção daquilo que devia ser, daquilo que era, quando ele trazia alguma coisa para ser no lugar. Então, Jesus nunca deixou o vazio. Porque Jesus, melhor do que ninguém, entendia o homem e ele sabe que, na verdade, quando não há algo nos preenchendo, quando a gente não tem no que se escorar, mesmo que seja um costume, nós esse vazio ele nos desabilita,
né? Ele faz com que alguma coisa entre nós aqui falte, há um tilt. Então, Jesus percebia muito bem a personalidade humana e ele tinha esse cuidado de só oferecer alguma coisa, de só oferecer a substituição quando alguma coisa existia, quando ele trazia algo para preencher, alguma coisa muito melhor no lugar. Vamos em frente? Então, multidões iam e seguiam o mestre, né? Esses homens todos, muitos deles fiéis de coração, seguiam o mestre, tinham um afeto especial pelo mestre, e quanto mais você o conhecer, quanto mais você o conhecesse, tanto mais você o amava. Era assim que a coisa funcionava com Jesus. Isso tudo é pura verdade, porque ainda hoje se observa, né? Não sei se eu posso falar, eu sei que eu tenho muito para crescer ainda, e eu gostaria de chegar para dizer para os senhores assim, olha, isso é alguma coisa assim que eu vivencio em mim. Tanto mais conheço Jesus, tanto mais o amo. Claro que eu procuro me aproximar, eu procuro ser cada dia melhor, mas não é fácil, né? Então, eu tenho certeza que há pessoas aqui no nosso grupo que essa vivência, essa proximidade de Jesus, esse amor a Jesus é muito maior do que aquele que eu tenho por ele, embora eu acredito que seja sincero quando eu digo para ele que eu quero seguir-lhe mais, eu quero fazer mais conforme a vontade dele, mas eu também reconheço que não é fácil, como não é fácil para nenhum de nós. Bom, indo para o finalzinho aqui, o livro lembra que para que isso ocorra, né, para que essa maior comunhão, para que essa maior parceria, para que esse receber de Jesus pudesse ocorrer, essa comunicação ela tinha que ser sincera, tinha que haver amor, né? E E realmente é aí que a coisa pegava quando a gente fala dos líderes religiosos, quando a gente fala dos componentes do Sinédrio à época. Eles acabavam ficando alarmados, assustados e hostis com Jesus porque eles não se dispunham a ser honestos no sentimento com o mestre. Muito pelo contrário, eles se mostravam cada vez mais refratários a esse sentimento, essa bondade, esse carinho, essa mão que Jesus estendia a eles. Cada vez mais. Então, isso fazia com que cada vez mais eles se mostrassem cegos, esse medo os cegava, né? Esse preconceito acabava cegando, né? E o coração dessas pessoas acabava sendo cimentado, acabava sendo endurecido por essa rejeição que cada vez era maior das verdades todas que Jesus trazia e oferecia a eles. E o livro lembra, ele traz aqui uma verdade: quando o homem se fecha ao apelo do Espírito, muito pouco há que possa ser feito para modificar sua atitude. Isso aqui não se observa só nos homens, né? O livro não relata, mas esse mesmo apelo esse mesmo apelo do Espírito deve ter um alcance muito pequeno com o coração refratário de várias personalidades superiores, né? Como é o caso, por exemplo, do nosso príncipe caído aqui. Então, quando não há uma disposição, né, quando esse apelo não mais atinge o espírito dele, não há. Ele se mostra refratário, se mostra cimentado, ele não é atingido, né? Então, e isso é uma verdade, acredito eu, em todo o universo. Então, concluindo a lição que foi trazida pelo mestre nesse dia no acampamento, Jesus disse que, na verdade, essa reação. Vamos ler junto aqui. Vós deveis lembrar-vos de que, no corpo e na mente, pela emoção, os homens reagem de forma individualizada. Então, a minha reação, a reação que eu tenho, né, a reação corpórea minha e a reação da minha mente, né, ela é individual. Ela é diferente daquela que qualquer um dos senhores aqui, ou qualquer um outro da humanidade tenha. Então, essa reação é muito própria minha, essa experiência é minha, a personalidade é minha, e por conta da personalidade ser minha, essa reação da minha mente, ela é única, tá?
Mas o livro também lembra que essa reação do espírito que nos habita, ela é uniforme. A reação do espírito que me habita é uma reação muito parecida, e aqui é um detalhe em relação à experiência que cada qual deles possa vir a ter, mas de certa forma ela é quase uniforme. Essa resposta do espírito, ela é quase uniforme em todos nós aqui. Então, essa resposta quase uniforme do espírito que um dia vai permitir que nós cheguemos lá. Essa resposta uniforme do espírito que vai permitir que um dia a humanidade cumpra com o mandamento divino que diz que sejais perfeitos como eu sou perfeito. Então, é esse mover, né? É esse mover do espírito que vai fazer com que um dia, embora nós sejamos diferentes em relação à mente, em relação a corpo, esse mover do espírito uniforme que vai permitir que um dia nós cheguemos lá. Eu nunca tinha atentado muito para isso, mas é esse guiamento que vai permitir que um dia toda a humanidade chegue junto lá. E até por conta disso, até por serem refratários a esse guiamento, às palavras de Jesus, a esse apelo espiritual que ele trazia, os membros, os governantes da época, eles não cessaram de planejar, eles não cessaram de conspirar para que houvesse a destruição do mestre. E eles estavam, inclusive, convencidos, né, dentro dessa empáfia deles, de que Jesus deveria ser detido, Jesus deveria ser condenado, Jesus inclusive, deveria ser condenado, executado como um transgressor religioso daquilo que eles viam como verdade à época. Eu achei também importante trazer aqui para que nós pudéssemos conversar um pouquinho a respeito sobre essa resposta que Jesus teve quando um dos evangelistas, dos mais novos que havia no grupo ali, perguntou a ele a respeito da ira. E Jesus, né, para esse jovem discípulo e para todos os presentes, trouxe que a ira é uma manifestação material, que de certa forma reflete, representa a medida do fracasso da natureza espiritual que há em mim. Sou eu não permitindo que a energia espiritual que há em mim, energia essa que deve ser equilibrada pela minha personalidade, mas eu não estou permitindo que haja esse equilíbrio. Eu não estou permitindo que a minha personalidade equilibre essa força espiritual que também me habita, e eu estou permitindo que uma outra energia, material, por exemplo, eventualmente até mental, se sobressaia e se manifeste. Então, é uma desconformidade, é um descompasso, é um desequilíbrio, né? É um desequilíbrio no controle dessas naturezas intelectual e físicas. E não deixa de ser um fracasso nessa busca do equilíbrio que deve ser intentada pela minha personalidade. E mais do que isso, essa ira, esse descompasso, indica falta de amor fraterno tolerante. Falta de amor fraterno tolerante. E mais importante do que isso, falta de autorrespeito e autocontrole. É muito difícil para nós, no momento de ira, imaginarmos que esse momento de ira, que eventualmente possa tomar conta de mim, significa, além de falta de amor fraterno pelo outro, que provocou a ira em mim, claro que sim, né? Mas também significa falta de amor fraterno, significa falta de autorrespeito e autocontrole, porque eu, durante alguns momentos da minha vida, cheguei a acreditar que esse estado de torpor, esse estado de ira, pudesse desencadear alguma coisa que talvez encontrasse resposta dentro de mim. Então, não, demorou para eu entender que significa falta de autorrespeito. Eu estou em falta de respeito comigo mesmo, né? E não apenas o autocontrole. Então, essa versão de que a ira é falta de respeito comigo mesmo, talvez ainda hoje eu não tenha uma noção muito clara do que significa isso. Claro, eu acredito ser uma pessoa muito melhor, pelo menos penso ser, tomara que seja, mas atribuir isso como falta de autorrespeito, talvez eu nunca tenha reconhecido isso de fato.
E mais do que isso, a ira me faz mal. A ira, ela exaure, ela atinge, ela, ela é um mal à minha saúde. Ela degrada a minha mente e ela limita o trabalho e a atuação do Espírito de Deus que habita em mim. Espírito esse que está o tempo todo, 24 horas do dia, tentando instruir a minha alma a seguir adiante, né? Então, vejam os senhores todos os males que são advindos da falta de autocontrole, da falta de eu permitir que a ira se aposse de mim, né? É, é um malefício, é um mal para minha saúde, é um mal material, é um mal mental, porque degrada a minha mente, a energia mental é degradada também, e muito mais do que isso. Degrada também o equilíbrio dessa força espiritual que me ajuda, né, que está me guiando o tempo todo. Então, quando a gente começa a tomar consciência de toda a negatividade que é presente na ira, talvez fique um pouco mais fácil você conter a ira. Muito mais fácil, não sei, talvez um pouco mais fácil. Então, antes de terminar, Jesus ainda disse que uma das respostas para você conseguir conter essa ira, talvez um dos recursos dos quais você possa se utilizar para conter essa ira, para evitar que ela tome conta e que ela se manifeste em você, seja deixar que teu coração seja dominado pelo amor, né? Deixar que teu coração seja conduzido pelo Espírito guia, né? Para que ele tenha, então, um pouco menos trabalho em procurar me libertar dessas tendências animais, dessas tendências materiais, que acabam fazendo com que essa ira muitas vezes exploda em nós, né? Ira essa que é completamente incompatível com essa qualidade nossa, de todos nós aqui, de sermos filhos de Deus. Um filho de Deus não pode ser, ou não deve ser, ou deve procurar não ser dominado pela ira, né? Porque é algo completamente incompatível com o guiamento dessa centelha de Deus que habita todos nós. Então, quando a gente começa a refletir sobre todas essas consequências, sobre todos esses significados, sobre todas essas implicações da ira, talvez fique um pouco mais fácil você não apenas conter a ira, mas você também se deixar ser dominado pelo amor. Também reconheço que isso não é fácil, pelo menos para mim, né? E permitirmos que esse atuar do nosso ajustador do pensamento, da centelha de Deus que está conosco, ela tenha mais liberdade para atuar. Achei importante também trazer esse parágrafo para a reflexão dos senhores. E claro, né, como o mestre bem lembrou na oportunidade, o desejável é que todos nós tenhamos um caráter bem equilibrado. Isso é o desejável. É possível, né? É possível, é fácil? Fácil não é, né? E o mestre reconheceu que é necessário a maioria dos homens devotar-se à maestria de alguma vocação. Antes de ler aqui, eu queria dividir com os senhores uma opinião que eu tinha a respeito, antes de conhecer o livro Durante. Quem aqui acredita que, na verdade, talvez a melhor solução a respeito de algum determinado problema que hoje atinge a humanidade seja encontrado por aquela pessoa que melhor conhece aquele assunto, talvez a solução para algum tipo de problema físico, para algum tipo, talvez a solução, eu sempre acreditei que talvez a solução para os problemas sempre eram mais facilmente alcançáveis por aquelas pessoas que melhor dominassem, que fossem mais a fundo, de forma vertical, no conhecimento daquele problema, né? Aquela pessoa que melhor se especializasse, aquela pessoa que praticamente só dominasse aquele campo do conhecimento, aquela pessoa que se aprofundasse, aquela pessoa que reconhecesse e pudesse discorrer a respeito daquele tema melhor do que ninguém. Eu sempre acreditei que esse conhecimento vertical fosse um propósito na nossa vida profissional. Eu sempre pensei desse modo.
que o engenheiro que mais vai ter sucesso talvez seja aquele engenheiro que melhor conheça a respeito de uma determinada mecânica lá, o advogado que talvez mais traga resultado para um cliente, seja aquele advogado que não apenas se especialize, mas que ele busque uma super especialização, que ele busque um nicho, e de repente um super nicho, né? E de repente um micro nicho. À medida que você seja o especialista naquele teu micro nicho, é ali que você vai fazer diferença. Eu sempre tive isso muito forte em mim. Mas essa crença minha de que o mais especializado dos profissionais vai ser aquele que mais vai trazer sentido e mais vai trazer resposta, isso, isso conflita. Isso conflita com essa passagem aqui que eu queria ler com os senhores. O mestre falou, o mestre falou ao grupo sobre quão desejável é ter um caráter bem equilibrado. Reconheceu que é necessário a maioria dos homens devotar-se à maestria de alguma vocação, mas o mestre deplorava toda a tendência a uma super especialização. Super especialização essa que torna a mente pouco aberta, que torna a mente circunscrita às atividades de ganhar a vida. Ou seja, essa super especialização na qual eu sempre devotei aí muito crédito, acaba por tornar a mente pouco aberta, acaba por tornar a mente circunscrita a várias dessas atividades do ganhar da vida. E muito mais do que isso, tinha um outro parágrafo aqui que vinha na sequência, deve estar lá na frente, mas esse documento ele também lembra que qualquer virtude, se extremada, qualquer virtude que seja levada a um extremo, ela acaba se transformando num vício, né? Então, por conta disso, Jesus sempre aconselhava a temperança e ensinava uma certa coerência, o ajustamento equilibrado aos problemas da vida. Não é essa passagem que eu queria compartilhar com os senhores, mas depois a gente volta por aqui, vamos prosseguir. Eu só queria deixar aqui, então, esse parágrafo para que nós pudéssemos, à medida que alguém queira discorrer a respeito, talvez essa passagem do livro Durante seja um dos momentos assim que ele me obriga a abrir os olhos para essa questão. Milton, a tua percepção a respeito do que é melhor na área do conhecimento talvez não seja melhor. Milton, Oi. eu tenho uma visão, ou tinha uma visão parecida com você. Hoje eu reformei essa visão. Já faz um bom tempo que eu reformei essa visão. E eu acho que hoje quem trata melhor um problema é quem entende melhor o problema. Porque às vezes a gente é muito especializado e a gente não entende problemas que são muito complexos, que abrangem várias áreas. E essa coisa de você ser muito especializado em uma coisa, você não está vendo o todo, você não está vendo o contexto. E hoje eu creio muito que metade da solução de um problema é conhecer bem o problema ou a causa do problema. E isso exige um conhecimento um pouco mais amplo, tá? Então, eu concordo um pouco contigo que, obviamente, é necessário conhecer, lógico, um especialista, ele tem capacidade de conhecer melhor, talvez, a cerne do problema, mas talvez ele deixe de fora coisas que fazem parte do problema e que não são necessariamente da área dele, né? E aí, realmente, a gente fica cego. Se a gente não pega um problema que é amplo e entende todos os fatores que contribuem para o problema, ou seja, não entende o problema como, né, a totalidade do que contribui para o problema, é óbvio que a nossa chance de resolver o problema vai ser diminuta, porque a gente não está atacando tudo. E isso vem dessa percepção de ser, cara, eu sou especialista nisso, é isso aqui que eu tenho que fazer, né? Boa. Então, hoje essa percepção reformada que eu tenho, que eu também achava a mesma coisa que você,
Mas hoje eu uso, aliás, no dia a dia isso, né? Às vezes a gente acha que a gente entende o problema e a gente não entendeu o problema. Então, senta, Boa. volta, reconstrói o que você pensa que é o problema, porque muitas vezes você acha que o problema é um e o problema é outro, tá? Boa. Te Obrigado dou, pela participação, Caio. eu te dou um exemplo, uma ilustração Pois não. dessa questão, tá? Até que vai num sentido, numa outra coisa que você mencionou aí. Pois não. Você mencionou o caso do Jesus e contra o lavar as mãos, né? Sim. O lavar as mãos foi uma coisa instituída lá, possivelmente por Moisés, para que o pessoal tivesse um melhor hábito de higiene, né? E essas coisas. Ou seja, é louvável, é uma coisa boa, né? Mas a partir da hora que você resume que o viver religioso ele é construído através de uma repetição de formas, de modos como se fazem as coisas, você de verdade não está entendendo o que é o viver religioso, né? E muitas das religiões semíticas, não só judaísmo, mas também islamismo, eles são impregnados de uma cartilha de formas sociais, e essa cartilha de formas sociais é o que vai dizer se você é religioso ou não é religioso. Sendo que, no fim das contas, o negócio realmente é o contrário. O que Jesus falava é: primeiro corrija o teu coração, a tua alma, e essas coisas, né? Essas coisas são formas, né? Elas vão ser fruto disso. E ser fruto disso, de uma coisa que está dentro de você, ok, tá certo, tá? São coisas moralmente mais elevadas, né? E ótimo, mas isso como um fruto, não como um caminho, essa forma ser um caminho. Porque a nossa mente reconhece essas formas como, né, você tratar bem alguém, etc., como algo interessante. Isso aí é uma coisa que a nossa mente consegue detectar como algo de alto valor, né? Mas o como isso é feito é muito diferente, né? De você fazer isso pela casca por fora ou fazer isso porque isso é algo que vem de dentro, né? Então, Jesus tinha um conhecimento desse problema, vamos dizer assim, de uma maneira muito mais ampla do que os sacerdotes tinham. Sim. Boa. Obrigado, Caio. O Roberto, acho que acabou abaixando a mão. Hélio, por favor. Boa noite a todos. Parabéns pela sua apresentação, Milton. De fato, você a cada dia está cada vez melhor. Mas a tua colocação mais recente em relação às tuas crenças sobre ser super especializado num tema versus não ser tão super especializado, eu vivi essa história na minha juventude, antes dos 30, profissionalmente falando. Eu, a exemplo de você, resolvi ser especialista. Especialista. E tive resultado na minha carreira, resultado financeiro, inclusive, ascensão profissional, no mundo corporativo e tudo. Até eu me dar conta do seguinte, que a definição do especialista ou do super especialista é saber muito sobre pouco. Você enxerga detalhes que são imperceptíveis, mas você enxerga, porque você se especializa. E no mundo corporativo, e não no mundo espiritual, eu estou aqui colocando uma experiência corporativa, profissional, eu descobri que a minha carreira estaria limitada se eu continuasse naquela lógica, ainda que eu fosse bem-sucedido. Eu descobri que quem chegava no topo, CEO, quem era presidente, quem chegava lá em cima, na verdade, ele se tornou um generalista. E, por definição, é alguém que sabe pouco, mas sobre muito. E aí, o meu sucesso profissional e financeiro e patrimonial
foi muito bom, foi o melhor, inclusive. Verdade que a minha formação de especialista me trouxe uma base de conhecimento que eu usei a vida inteira, mas eu percebi que enxergar as árvores de uma floresta, saber o seu diâmetro, a sua espécie, saber tudo isso, às vezes exigia tanto, mas tanto, tanto que você nem conseguia ver o tamanho da floresta e o contorno da floresta. É como numa mesa você enxergar as manchas e não saber o formato da mesa. Então, no plano espiritual, não sei exatamente o que Jesus quis dizer, mas no plano profissional eu vi que você dominar alguma técnica é muito importante, mas se limitar a ela, se limitar de várias maneiras. O todo supera em muito o detalhe. É Muito bom, Alex. apenas uma Muito bom. contribuição. Grato. Obrigado novamente pela participação. Vamos voltar aqui, acho que eu tenho mais dois slides só que a gente finaliza e daí a gente abre novamente. Bom, então prosseguindo aqui, só um minuto. Nós conversamos sobre a ira, né? Sobre o amor dominando o coração, sobre o caráter equilibrado. Nós começamos a ver que, na verdade, qualquer virtude, uma vez que extremada, ela pode se transformar num vício. Alguma coisa que me chamou a atenção aqui também, o destaque feito por Jesus de que um excesso de compaixão, um excesso de piedade, ele pode se degenerar numa instabilidade emocional séria. Eu nunca cheguei a pensar sobre isso, que um excesso de compaixão e um excesso de piedade pudesse se transformar numa instabilidade emocional séria. E do mesmo modo, antes de conhecer o livro Durante, eu nunca acreditei que um entusiasmo, quando elevado a algum tipo de radicalismo, ele pode conduzir também ao fanatismo, né? Eu sempre tive comigo que quanto mais entusiasmo dentro de você, mais era o gás que você tinha para ir mais longe. Então é curioso, né? O livro de Durante ele desconstrói várias das nossas crenças, mas é aquilo, alguma coisa está ficando no lugar. Mas eu confesso para os senhores, isso aqui para mim é alguma coisa assim difícil de aceitar. Mas vamos em frente. Jesus discursou também sobre os perigos da coragem e da fé. E como essas duas, algumas vezes, podem levar a almas pouco prudentes até a temeridade e a presunção. É alguma coisa assim também que antes de conhecer o livro de Urântia, para mim não era muito claro. Eu sempre acreditei que coragem não tivesse limite, fé não tivesse limite. Quanto mais você fosse possuidor de coragem, quanto você mais dispusesse de fé, tanto mais longe você chegaria. Independente de quão pouco prudente pudesse ser a tua alma. E o livro está aqui para mostrar que não. Claro que à medida que a gente vai buscar exemplos aí, a gente vai encontrar, né? Porque talvez uma fé extremada seja resultado de algum desequilíbrio da personalidade, no sentido de que você está dando um sobrevalor a um guiamento espiritual e não está vendo o perfeito equilíbrio ali com energia mental, com energia material e tudo mais. Hoje é mais fácil de entender isso. Mas se alguém me dissesse que excesso de fé, excesso de coragem antes do livro Durante pudesse ser alguma coisa que pudesse conduzir a alma pouco prudente até uma condição de temeridade e presunção, eu ia dizer, ó, você está completamente equivocado. E Jesus também lembrou que também a prudência e também a discrição, quando levados até longe demais, eles podem chegar a provocar na pessoa covardia, podem chegar a provocar na pessoa fracasso. Tá? Nunca pude acreditar que discrição em excesso também pudesse levar ao fracasso. Hoje é mais fácil entender, né? Porque a gente está falando em situações extremadas aqui, mas prudência
prudência e discrição extremadas, claro, à medida que você seja extremamente prudente, você não starta, você não faz nada, você fica preso, né? Por falta de coragem. Discrição também é difícil imaginar que um excesso de discrição te leve ao fracasso. Numa análise empresarial, como bem trouxe o Hélio há pouco, talvez até fique mais fácil entender, né? Que a discrição em excesso também não faz com que a pessoa não dê nenhum passo. Mas são crenças que antes do Livro do Oriente eu não tinha. Mas vamos em frente. Então, não era tanto o que Jesus ensinava sobre o caráter equilibrado que impressionava, era mais o fato de que a própria vida dele era um exemplo de equilíbrio. A própria vida do mestre era um exemplo bastante eloquente do ensinamento que ele pregava o tempo todo. Talvez o exemplo dele, talvez essa propagação tenha encontrado um terreno tão fértil em razão do exemplo, né? Jesus era o exemplo, Jesus não apenas pregava, mas Jesus era o próprio exemplo das suas ações, então, do que ele pregava, dos seus ensinamentos. Então, o fato dele, talvez uma das razões dele ser tão amado pelos seus apóstolos era esse, ele não apenas pregava, ele não apenas ensinava, ele não apenas ministrava, mas ele era próprio em si um exemplo do que ele pregava. Vamos em frente, nós estamos finalizando aqui. Então, esse exemplo, dentre vários que a gente consegue pensar, dos deixados por Jesus, é de que ele próprio viveu numa tensão extenuante o tempo todo, né? Jesus viveu em meio ao conflito, em meio ao tumulto, mas ele nunca permitiu que esse meio extenuante, esse ambiente tumultuado em que ele viveu a maior parte da vida adulta dele, o inquietasse de qualquer forma. Muito pelo contrário, Jesus sempre foi um exemplo de quietude, né? De concentração, de discernimento. E o livro lembra que, na verdade, embora os seus inimigos armassem ciladas de forma contínua para ele, eles nunca conseguiram apanhar Jesus. Ele nunca se permitiu apanhar, né? Os sábios da época, os ditos instruídos, tentaram fazê-lo tropeçar, mas Jesus não se permitia cair. Eles procuravam confundir Jesus com debate, mas as respostas de Jesus eram sempre esclarecedoras. Elas eram condignas e eram em definitivo. E quando ele era interrompido nas suas palestras, ele não se permitia confusão, porque, embora fosse interrompido, as suas respostas eram sempre relevantes e sempre conclusivas. E ainda que seja verdade que muitos homens e mulheres, devam aplicar-se na busca de uma vocação para o sustento próprio, Jesus lembra que é inteiramente desejável que esses seres humanos também cultivem uma gama ampla de conhecimentos culturais sobre a vida como ela é vivida na Terra. Talvez isso aqui venha em complemento ao que a gente conversava há pouco. Talvez isso aqui venha em complemento ao que o Caio trouxe, né? É preciso que nós conheçamos, né? Não apenas nossos problemas, mas é princípio que é importante que nós conheçamos também mais sobre os nossos irmãos, sobre essas diferenças culturais, sobre como eles vivem, qual é a solução que eles encontram para os vários problemas que só há no ambiente próprio deles. E vem de encontro também a um pouco do que o Hélio trouxe sobre essa coisa de você não ser necessariamente um especialista, mas de você ter maior oportunidade à medida que você seja um generalista. Então, Jesus sempre defendeu isso. Buscai conhecimento, né? Procure saber como é que teu irmão vive, né? Procure conhecer quais são os problemas que ele enfrenta, né? Como ele os resolve, né? Então, essa vivência, o conhecimento dessa vivência, talvez seja das maiores lições que a gente possa ter nesse plano aqui. E talvez esse conhecimento seja dos maiores patrimônios, né? Que a gente possa levar desse ambiente. Os 4 tópicos desse documento que me dispus a conversar com os senhores, eles se encerram aqui. Eu deixei os 3 últimos para a próxima semana. Nós temos ainda um certo tempo, eu acabei encerrando um pouco antes da hora, e à medida que algum dos senhores queira debater qualquer dos temas que a gente discutiu aqui hoje, o tema está aberto para discussão.
Enquanto isso, muito obrigado a todos pela participação. Sou muito grato assim, por vocês terem me ouvido e aproveito para deixar aqui o convite para que na próxima semana os senhores novamente estejam aqui para que a gente possa aí, continuar na discussão desse documento. Muito obrigado. Obrigada, Milton. Muito Obrigado, bom. muito bom. Obrigado. Milton, você consegue colocar nesse, eu acho que no último slide, no penúltimo slide que você tinha? Esse ou o anterior? Aquele que fala da presunçoso, temeroso, os últimos aí. Isso, aqui. O meu entendimento ali é realmente essa parte do equilíbrio, né? Porque excesso de compaixão e piedade, todas eles assim trazem um risco inerente, né? Então, excesso de compaixão e piedade pode acabar gerando uma anulação de si mesmo. E, de verdade, você não tem que anular, você tem que crescer como indivíduo, né? E esses frutos acabarem gerando resultados para o todo, né? Então, tem um risco ali grande, né? E, obviamente, que todo o ser humano ele tem que ter um âmbito de logros, né? Que fazem parte também da sua. Você tem uma parte que você se doa e você tem uma parte que você se, né, exalta um pouco de si mesmo, né? E, lógico, uma autoanulação completa, não vejo como não poderia levar a uma instabilidade emocional mesmo. Não tem como você, né, se manter íntegro, né? Depois ali, perigos da coragem e da fé, né? Que ela pode gerar temeridade e presunção, né? Temeridade dicionário, né? É ousadia excessiva, imprudência, né? E presunção é você ter uma opinião muito positiva de si mesmo, né? Você pode ver que alguns pastores têm fé tão exaltada que se acham quase deuses, né? Assim, no fim das contas, não deixa de ser um tipo de autoenganação, né? E muitos gurus, muitos ditos mestres, né? Muitas vezes sofrem disso, de ter uma presunção muito grande do que estão fazendo, né? Tem uma visão distorcida de si mesmo, né? E das suas próprias capacidades. Então, realmente também é um caminho perigoso quanto exagerado, né? E prudência e discrição muito elevadas levam à covardia e ao fracasso, porque podem levar à inação, Sim. a que você deixe de fazer as coisas que você tem que fazer, né? Que a tua mente, que a tua consciência te dita a fazer, né? Então, aqui eu vejo isso daqui como realmente um apelo ao equilíbrio, né? Ou seja, todas essas coisas são louváveis desde que elas sejam equilibradas, né? Que elas não cheguem a nenhum extremo, né? Porque senão realmente você pode gerar malefícios à pessoa, né? À pessoa e a outras pessoas também, né? Dessas coisas. Acho que a palavra é essa, né, Caio? Equilíbrio. Muito bom. Obrigado. Helder. Oi, eu vou dar um exemplo aqui hoje. Boa noite para todos. Boa Às vezes noite. eu fico aqui no cantinho enquanto ando corrigindo ainda o livro de horário. Fico aqui ouvindo, claro. Mas vou dar um exemplo dessa questão assim que foi colocado sobre o excesso de especialidade em uma coisa.
Para dar um exemplo, nós estávamos trabalhando até mais ou menos dezembro com um contingente de servidores no mesmo local, que abrangia mais ou menos, acho que 40, quase 50 pessoas. E esse número aumentou para quase 70 pessoas agora, no mesmo departamento. E a tática usada foi a questão assim, foi dividido as pessoas que chegaram especialistas nisso, naquilo outro, né? Foi dividido em grupos de trabalho para dar assistência, então, a toda a rede do Paraná. Mas acontece que, ao mesmo tempo que todos ficaram aglomerados, né, no mesmo local, digamos que tem mais ou menos uns 400 metros quadrados, e a turma ficou como como se fosse um call center enorme, que foi colocado a todas as entre aspas, parafernálias digitais ao alcance, fone de ouvido, microfone, as reuniões todas virtuais, e embora foram colocados profissionais com pós-graduação, quase mestrado, doutorado, ao mesmo tempo ficou um ambiente muito distante. E as pessoas deixaram assim de se comunicar, na verdade, de contar de sua vida, de falar do dia a dia, ficou extremamente técnico. Um tecnicismo que você respira todo dia, ficou assim, ao mesmo tempo artificial, né? Para não dizer quase robótico. E nós sempre passamos lá pelos documentos extremamente técnicos para diversos problemas que tem na questão educacional, principalmente educação especial, direitos humanos, etc. E nós vimos, assim, quem é mais antigo e acompanha, nós observamos que nem todo conhecimento, nem todo tecnicismo, nem todo aperfeiçoamento, ele é, assim, um testemunho de que a coisa melhorou, né? Que a gente viu que o lado pessoal está indo embora, e Jesus sempre chamava a atenção dos apóstolos para isso. Vocês cuidem do isolamento social. E, na verdade, por mais que nós digamos que estamos reunidos num local, criou-se um isolamento técnico agora, de modo que as pessoas, nós observamos, começaram a pedir mais atestados médicos, afastamento, né, muita depressão, e nós observamos que isso é um reflexo de uma atitude não pensada que levou a essa aglomeração de pessoas, mas, ao mesmo tempo, você não conhece ninguém ali. Você não sabe da vida, dos problemas, você não consegue ter acesso a, senão o profissional a uma pessoa. E essas atitudes meramente profissionais, tipo assim, que eu posso dizer, que fez que as pessoas se divorciassem uma das outras ali. E eu acho isso que, na visão cristã dos ensinamentos de Jesus,
isso é tão evidente hoje que eu não acho que é só no meio ali que eu vivo que está acontecendo isso, né? Por mais que você vê que as pessoas se tornaram técnicas, extremamente técnicas, as pessoas de destaque são aquelas que foram ao encontro dos outros, né? Sendo na rede de educação, de cuidados médicos da equipe social, geralmente são as pessoas que vão ao encontro dos outros que fazem a diferença. Então, assim, eu lamento hoje em dia que se chegou a um estágio desse, né, assim, em um departamento, coisas que não eram, que não aconteciam, que faziam reuniões, as reuniões ali eram de sociabilização, e hoje só tem um é, é, entendido no assunto que fala, né, organiza os trabalhos, organiza os grupos, mas você não pode sair daquele tecnicismo, entendeu? E isso ficou mal, ficou ruim. E continua, acho que cada vez mais. Não sei até que ponto, até mudar uma gestão, até mudar outra, mas daí eu observo que em outros lugares está acontecendo a mesma coisa. Obrigado por compartilhar, Helder. O Ronald acabou fazendo uma pergunta aqui no chat. Ele pergunta se também o amor em excesso pode, de certa forma, pode trazer algum tipo de malefício, né? Afinal, Deus é amor. E a Isabela nos ajudou aqui respondendo também que tudo em excesso é patológico. Obrigado pela participação, Ronald e Isabela também. Bom, à medida que não haja mais participação, eu vou devolver a bola para a Lilian, para que a Lilian possa dar prosseguimento, Lilian, tá bom? Também. Então, vamos ao nosso sorteio. O Neemias poderia fazer, Neemias? Boa noite, pessoal. Posso fazer, Lilian? Você vai me falando os nomes e também precisa colocar como co-host. Eu coloquei. Será que já saiu? Ah, tá. Então é porque eu não vi. Deixa eu ver aqui. Deixa eu abrir aqui o sorteio de nomes e você vai me falando. Tá, Eu acabei de ganhar um, Lilian, então, tá bom. bom. Cadê? Aélio, Espera um pouquinho, só um minutinho. Estou tá. tentando encontrar aqui. Aqui. A página. Então, Aélio. Ah, tá bom. pode falar. Aélio, Bernadette, Caio, Fernando, Helder, com H. Mantovani, Irene, Isabela, Ivanil, Maria Lanes, Regina, Só um pouquinho, Regina, ok? Ronald, Sandal e Yara. Yara? Isso, com Y. Colocou todo mundo? Sim. O Alguém ficou de fora? Milton. Eu fiquei, Eu, mas eu não acabei de ganhar um quero. livro, Neemias, obrigado. Viu, Lili? Eu fiquei de fora, mas eu já ganhei 3 livros, então eu não Tá quero mais. bom, Já doei tá, 3. tá bom. Então, mais alguém? Não, né? Então, vamos sortear. Bernadette. Parabéns, Anabete. Legal, parabéns, Bernadette. Parabéns.
Tudo bem. Só passar os dados lá para a Lilian. Sueli. Passa direto para a Sueli. Ele não está aqui hoje. É, não, eu digo por e-mail, por WhatsApp, né? Obrigada, então, pela participação de todos. Obrigada, Milton, e esperamos ansiosamente a segunda parte desse documento na quarta-feira que vem. Convido a todos para estarem quarta-feira conosco aqui. Venham participar. Isso. Novamente, muito obrigado. Uma noite abençoada a todos vocês. Fiquem com Deus. Um abraço. Obrigada. Obrigada. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Bom dia. Obrigada, Milton. Parabéns. Boa Obrigado a noite, você, Yara. pessoal. Obrigado. Obrigado por estar aqui, Yara. Ok.